sabia que o SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece a possibilidade de fazer cirurgias plásticas? Eu achei, gente, isso muito interessante e fiquei curiosa para saber quais são os procedimentos oferecidos. Para falar com a gente sobre este assunto, quem está aqui comigo é o cirurgião plástico Fabiano Azevedo. E você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 43 3315 1313. O doutor faz parte do Onpar, Hospital Onpar, aqui de Arapongas, né? isso. Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores, né? A gente atende lá no hospital já tem mais de 15 anos, né? Prestando serviço para todos os pacientes, tanto na parte do Sistema Único quanto na parte privada. Doutor, eu confesso que quando eu fiquei sabendo, né, através de eu fui no salão de beleza, gente, o rapaz que me atendeu, pena que ele não quis vir, que ele ficou com vergonha, ele comentou comigo que ele tinha feito uma reparação, ele tinha uma orelha de abano e ele fez a cirurgia para reverter, né, essa orelha de abano, através do Sistema Único de Saúde. Eu falei assim, pelo SUS você fez isso? Ele falou sim. Aí, através disso, que foi que eu tive a ideia. Eu falei assim, não, vamos levar isso para o Vitrine Revista como informação para mais pessoas poderem também ter esse tipo de acesso. Mas, começando, qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de intervenção cirúrgica? Como que funciona? Qual que é o caminho a percorrer, doutor? Cirurgia plástica sempre está em voga, né? Sempre, né? E assim, a gente tem dentro da cirurgia plástica a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. Acho que esse conceito de estética e reparadora, elas se mesclam muito, né? E muitas vezes é difícil você conseguir fazer uma interpretação do que realmente vai fazer uma promoção de saúde para o paciente ou vai ser só de caráter estético, né? E daí muitas vezes o paciente fica na dúvida se realmente o SUS pode promover isso para ele ou não, né? Então eu acho que a possibilidade existe, né? Eu acho que é importante todos os telespectadores saberem que isso é um direito de todos os usuários do Sistema Único, né? E essa demanda ela pode ser feita via unidade básica, fazendo solicitação para o médico da unidade básica, ele vai fazer o devido encaminhamento e a gente vai fazer a análise para ver a possibilidade de fazer as devidas correções, né? Quais são os tipos de cirurgias que são oferecidas pelo SUS? É uma gama imensa, né? Na verdade, a cirurgia plástica, se a gente for ver, ela tem várias áreas de atuações, né? Então, pacientes queimados, pacientes fissurados, né? As fissuras lábio-palatinas, aquelas malformações que a criança já nasce com esse tipo de alteração. Pacientes que têm sequelas de tratamento de câncer, então pacientes que realizaram mastectomias, né? Sequelas de queimaduras, né? Muitas vezes não no centro de referência de queimados, mas em um outro centro ele pode fazer esse tratamento de sequelas de queimaduras, né? Então, assim, é uma gama imensa que a cirurgia plástica pode realizar, e daí o paciente ele pode estar fazendo essa demanda via unidade básica para fazer a procura e a gente fazer a análise de cada caso. A Helena está acompanhando o programa e ela fez uma cirurgia para retirada da mama por conta do câncer. E ela quer saber se demora isso, Sá? Se demora muito para ela conseguir essa cirurgia. Como que é o funcionamento disso, doutor? Vai depender de cada centro, né? Como nós fazemos atendimento lá em Arapongas, né? Então, assim, a nossa regional é referenciada a Apucarana, né? Aqui em Londrina tem uma outra referência, né? Que é o Hospital Antônio Prudente, né? Que é o Hospital do Câncer, né? E lá eles também fazem reconstrução, né? Então vai depender de qual regional que a paciente ela é encaminhada. Né? É o médico que vai encaminhar, então ela vai ter que expor o desejo dela, a demanda dela. Doutor, eu estou querendo, né, refazer meu seio. Você pode me ajudar? Qual que é o procedimento? Qual que é o processo, né, para eu conquistar Geralmente, isso? quando ela faz a mastectomia, já no mesmo centro de oncologia, ele faz esse tipo de procedimento. Então, lá no hospital, a gente tem esse tipo de referência, lá um centro de oncologia, e lá todos os pacientes são feitos a mastectomia, os que desejam fazer reconstrução são encaminhados
e a gente acaba realizando esse tipo de procedimento. A Liliane, doutor, está acompanhando o programa e ela ouviu falando aqui sobre a questão da orelha de abano, reparação. Sim, sim. Essa reparação, né, é que eu queria convidar o rapaz para vir aqui, ele não quis vir, porque seria muito interessante. Eu falei, vamos lá falar seu depoimento, porque como modificou a vida dele. Ele falou que ele tinha muita vergonha das orelhas dele. E aí ele fez a cirurgia, deu certo, e a Liliane está interessada em saber se a orelha de abano, então, ela é uma cirurgia reparadora e que o Sistema Único de Saúde oferece mesmo. Sim, eu acho que assim, aí é aquilo que nós conversamos. Cria a demanda na unidade básica, ele vai encaminhar para devida referência, né? E daí, baseado nisso, a gente consegue fazer a análise de cada caso. Mas assim, malformações congênitas de orelha, todas, acho que tem essa possibilidade, né? O único empecilho, muitas vezes, é o quê? É que, às vezes, são malformações tão complexas que, às vezes, a gente não consegue tratar no interior. Às vezes, tem que ser encaminhado para grandes centros maiores. O doutor estava me falando, gente, aqui a gente estava nos bastidores enquanto não começava o programa, e ele explicando para mim que grande parte dessas cirurgias acontece em Curitiba, né? Que lá tem uma opção maior, um leque maior de oportunidades para essas cirurgias serem feitas. Porque são feitas por alunos que estão formação fazendo residência. Então, isso aí aumenta a possibilidade de mais pessoas terem acesso, porque realmente, aí você vai falar assim, mas o SUS demora. Gente, é claro que demora. São muitas pessoas, mas você existe, mas você tem a possibilidade de você reverter algo que você não está se sentindo bem. Então, acho que a primeira coisa é você ir atrás. Né? Você buscar informação antes de você falar assim, não, pelo SUS demora. Não, gente, pelo SUS é possível você fazer e reverter aí, de repente, esse mal-estar ou incômodo, né? A Denise, doutor, está participando com a gente e ela falou que ela tem uma mama, um silicone, uma prótese de silicone, a qual ela não tem mais vontade de ter, porque já é antiga. Então, ela teria que fazer uma outra, de repente, né? Fazer uma outra prótese, mas ela não quer mais ter prótese. O SUS faz a retirada? Olha, a retirada hoje, via SUS, houve um problema com algumas próteses até há uns 10 anos atrás, né, algumas próteses que tinham sido importadas via França, que o SUS, nessa ocasião, ele disponibilizou esse tipo de procedimento. Agora, acho que está saindo o rol de procedimentos que podem ser realizados via SUS, né? Mas, assim, ela tem que ser tentar. Acho que ela tem que ser avaliada. Aquilo que a gente conversou, caso a caso, entendeu? E na medida que vai fazer a promoção de saúde, isso é o mais importante os telespectadores saberem, que a cirurgia plástica está disponível para todos os usuários do SUS e que permite a promoção de saúde, entendeu? Então, se realmente a gente avaliar a necessidade e ver que aquilo lá, a gente vai ver a disponibilidade desse tipo de procedimento via SUS. O Fernando está participando com a gente, ele mandou a pergunta aqui, falando se a cirurgia plástica de ortopedia do pezinho torto entra no atendimento do SUS. Existe esse tipo de procedimento, mas assim, aí é o que a gente já tinha conversado, são grandes centros. Esses tipos de malformações congênitas geralmente são feitos por ortopedistas, às vezes tem que ter um acompanhamento com um cirurgião plástico, mas daí aqui na região eu não me recordo de ter algum profissional que seja qualificado para fazer esse tipo de procedimento via SUS. Esse encaminhamento acontece, vamos supor, fui lá na tua clínica, fui lá no postinho, fui ser atendida, você realmente verificou que eu tinha que fazer essa cirurgia, mas aqui eu não tenho aqui a possibilidade. Vocês encaminham para outra cidade, para outro estado também? Sim, vai da necessidade de cada paciente. Daí a gente faz são vários protocolos que são utilizados dentro do Sistema Único e, através deles, a gente faz o devido encaminhamento para o paciente procurar, né? Daí, centros maiores mesmo. A bariátrica, a famosa bariátrica, como que ela está, a realidade dela hoje dentro do SUS? Quais são as possibilidades? Quem pode? É a mais procurada mesmo, doutora, a bariátrica? Olha, a bariátrica também é um dos procedimentos que são autorizados via SUS, né? Esse tipo de procedimento, geralmente, ele é feito em centros que são referências em fazer o procedimento via SUS, cirurgias bariátricas via SUS, né? Vai ter que ser avaliado de caso a caso. Infelizmente, eu não tenho como te dar certeza. Olha, esse caso pode ser feito, esse caso não pode ser feito, tem que ser avaliado de caso a caso. Em algumas circunstâncias, elas são feitas realmente, né? Mas assim, não são todos os pacientes, né? Vai ter que ser avaliado de caso a caso para poder ver a real necessidade e indicação para ser realizado. Mas são feitos sim, né? E em grandes centros
essa demanda é feita de uma forma mais frequente mesmo. Até porque a bariátrica, no caso, é até uma questão de saúde, a gente sabe, né? Tem pessoas que são obesas mórbidas e aí é por questões de saúde que acaba sendo liberado esse tipo de cirurgia. Sim, exatamente. Que daí é considerada uma cirurgia reparadora mesmo. Reparadora, né? Que vai melhorar a funcionalidade do paciente. Que é para a questão da promoção de saúde, né, gente? A prevenção. Para que o Sistema Único também não tenha esse paciente no futuro por conta desse problema que ele tem hoje, né? Que está agora, né, super em alta, muita gente utilizando de forma descontrolada, vamos dizer assim, porque ela é utilizada para diabetes. Exatamente, ela é usada para diabetes, mas ela ajuda na inibição do apetite, né? Exatamente. E aí a gente pediu, a Flávia, ela deu uma passadinha por aqui, gravou um conteúdo sobre isso, aproveitando esse gancho que nós estamos falando aqui de questões de estéticas, né, cuidados e tudo mais. Então a gente vai ver o que ela falou sobre a Ozempic. Atenção você que está aí querendo comprar a sua injeçãozinha para, de repente, né, diminuir a questão do peso. Olha só o que ela falou pra gente. Boa tarde, Maica. Boa tarde, pessoal do Vitrine. Eu sou Flávia, endocrinologista, e eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito do Ozempic, que tem o nome, né, do sal, que é a semaglutida. Esse é um medicamento mais recente para tratamento de diabetes e que foi também estudado para tratamento da obesidade. Só que ele vem sendo usado indiscriminadamente por aí. Será que é realmente assim? Será que ele é o milagroso? Eu posso usar ele dessa forma? Pois é, pessoal. Para tratamento de obesidade, é necessário a gente lembrar que é uma doença. E esse tratamento ele vai ser contínuo. Então, aquelas pessoas que se propõem a usar a caneta para perder ali 2, 3, 5 quilos, 10, enfim, que seja, e elas depois descontinuam esse medicamento de forma abrupta, vai ocorrer um retorno, um reganho desse peso. E isso é fisiológico. O nosso corpo ele nunca quer emagrecer, ele sempre batalha contra isso. Então, são medicações que são aprovadas para aquelas pessoas que realmente precisam. Quem são essas pessoas? Pessoas que têm IMC acima de 27, com alguma doença associada, um diabetes, uma pressão alta, uma gordura no fígado, ou aquelas pessoas que já têm realmente um IMC acima de 30, que daí já é caracterizado como obesidade. Sempre importante falar que é necessário acompanhamento médico. Por quê? Porque apesar de ser uma medicação muito segura, nós temos sim riscos de efeitos colaterais que vêm aí, né, aparecendo muito na mídia. A gente teve recentemente falando aí de suicídio, risco de suicídio. A gente teve aí falando de estômago paralisado com o uso de Ozempic e muito disso vem de uso indiscriminado. Com acompanhamento médico, tendo indicação, é uma medicação muito segura, ela revolucionou, vem revolucionando, né, o tratamento da obesidade. A gente tem conseguido perdas de peso cada vez mais expressivas com o tratamento clínico, coisa que antes a gente só conseguia com cirurgia bariátrica. E vem por aí outras medicações ainda melhores para tratamento dessa faixa de população. Doutora Flávia, um beijo para você, obrigada pela sua participação, esclarecendo, né, um pouco mais sobre o uso da Ozempic. Até o doutor comentou aqui nos bastidores que a Ozempic, gente, é a famosa bariátrica sem a cirurgia. E que muitas vezes as pessoas esquecem do principal de tudo isso, gente, que é mudar aqui. Não adianta mudar o seu corpo se você não mudar aqui, emagrecer 10 quilos, chegar ali naquele corpo que você acha legal, que você deseja, se você não mudar a mente, né, doutor? Eu só a oportunidade de disponibilizar esse espaço, eu tive a oportunidade de operar uma paciente tem um ano, vai completar um ano agora, que ela chegou para mim e ela, uma ex-obesa, tinha emagrecido acho que mais ou menos uns 50, 60 quilos, pesava mais ou menos uns 120 quilos, e foi para 70 quilos mais ou menos, e ela tinha um abdômen avental mesmo, o abdômen, a gente na época chegou a tirar mais ou menos uns 4 quilos só de pele, no abdômen, nas coxas também, foi uma quantidade bem grande, né? E aí eu questionei ela a respeito do emagrecimento, tudo, ela falou assim, doutor, eu estava na fila para fazer o procedimento bariátrico e na triagem você passa pelo nutricionista. A nutricionista falou para ela, você vai ter que fazer essa dieta depois da cirurgia, vai ter que ser religiosa essa dieta sua e tal. Aí ela questionou a nutricionista, mas e se eu fizer essa dieta sem fazer a cirurgia bariátrica? Você vai emagrecer do mesmo jeito. Então, assim, e ela fez esse emagrecimento sem... Mudou aqui. Exatamente. Ela virou a chavinha aqui. Exatamente. Você falou da bariátrica, tem uma telespectadora, qual que é o nome, Sá? A Marcela, ela está perguntando de
quanto tempo depois de fazer a bariátrica é possível entrar com um pedido de reparação da cirurgia para retirada da pele? Porque muita gente que faz a cirurgia bariátrica acaba tendo a sobra de pele. Sim, sim. Quanto tempo depois, doutor? Então, vai depender muito do procedimento que vai ser realizado, né? Mas assim, geralmente a média é 1 ano mais ou menos, mas assim, o cirurgião bariátrico, né, ele vai dar essa meta. Olha, a sua meta é perder 30% do seu peso, perder 40% do seu peso. E a partir do momento que ele chegou nessa meta, ele que vai fazer a liberação. Né? A gente sempre deixa a critério do cirurgião bariátrico. A partir do momento que o cirurgião bariátrico falou, você pode fazer a cirurgia, a gente já entra para fazer análise, avaliação, né, e daí dá o devido encaminhamento. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por bater esse papo com a gente, né? Eu acho que informar, levar esse tipo de informação para as pessoas que de repente estão aí insatisfeitas com alguma parte do corpo ou até mesmo deixando de viver a vida por questões assim, estética e reparadora, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, de qualquer forma, né? Esse tipo de situação acaba deixando a pessoa triste, né? Entrando em depressão e acaba sendo um custo também para o Sistema Único de Saúde. A melhora da autoestima é uma promoção de saúde. É uma promoção de saúde. Então, busque se informar. Se você tem alguma coisa que te incomoda, vá até o posto de saúde mais próximo de você, converse com um profissional, né? E se informe um pouco mais sobre o seu procedimento e boa sorte para você. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Uma ótima tarde, boa semana e até uma próxima, tá? Obrigado, Maia.